Olá, seja bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative os sininhos, porque hoje vamos falar de um assunto extremamente importante. Você já viu o título e é até por isso que você clicou para ver esse vídeo. É um assunto importante e isso já aconteceu comigo e também já aconteceu com você, provavelmente. Perder uma vaga de estágio em um escritório de arquitetura. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero pedir para você pegar um papel, uma caneta ou um lápis, se você achar melhor, para você anotar tudo que nós vamos falar aqui. Anotar as dicas, porque em uma próxima entrevista você está pronto, está preparado, porque você conseguiu anotar e rever as anotações que você fez, estudar essas anotações. Então eu tenho certeza que você vai estar melhor na próxima entrevista. Então, bora pro conteúdo, bora pro vídeo. Bom, é muito normal isso acontecer. Se isso já aconteceu com você, não fica triste, não fica chateado, isso acontece. Acontece com os melhores profissionais. Já aconteceu comigo, já aconteceu com diversos amigos, arquitetos, designers de interiores. Isso acontece, perder vaga de estágio. Mas o que precisa fazer quando isso acontece? Precisa analisar o que foi que fez você perder essa vaga de estágio. É a primeira coisa que precisa ver, analisar friamente as condições que exigia, que a vaga pedia, e se você tinha todas essas condições. Então, vamos supor que pediu experiência ou habilidade com AutoCAD. Aí pediu habilidade com SketchUp, pediu habilidade com V-Ray. Você tem essas três habilidades? Você foi para a entrevista sabendo mexer nos softwares, AutoCAD, SketchUp. Eu não falo em saber fazer o passo a passo do processo, o passo a passo do escritório, não é sobre isso. Mas é sobre saber mexer no software. Até porque na descrição dos requisitos que eles estão pedindo é saber mexer. Então não é saber fazer um projeto executivo, não é sobre isso. Então se você sabe fazer essas três coisas, você está um passo à frente. Então você foi para a vaga sabendo fazer. Agora a segunda coisa que tem que analisar, se você sabe mexer nessas coisas, por que então você não enquadrou, não teve perfil dessa vaga? É analisar isso. Porque se você sabe, você tem os requisitos. Então o que aconteceu no meio do caminho? Uma vez aconteceu isso comigo, eu sabia mexer no AutoCAD, fui para uma entrevista, chegou lá, o entrevistador pediu para mim mexer no AutoCAD, faz um projeto aqui para mim no AutoCAD. Aí ele me deu um papel, falou, aqui é esse papel, passa esse projeto no AutoCAD. Eu fiz, passei pro projeto pro AutoCAD, coloquei cota, fiz tudo certinho, bonitinho. Ele olhou, falou ok. Aí ele falou aquela frase que todo mundo já ouviu, até amanhã a gente te liga. E eu fiquei na esperança, fiquei na expectativa de receber a ligação, até hoje eu não recebi. Então isso já é o suficiente para mim entender que eu não passei. Faz anos que isso aconteceu e eu não recebi essa ligação. Mas analisando friamente em casa, eu consegui observar uma das coisas que talvez tenha me deixado fora dessa vaga foi o meu nervosismo. Eu fiquei nervoso, era uma das primeiras entrevistas de estágio que eu estava indo, então eu fiquei nervoso. Ele estava do meu lado, então eu fiquei mexendo e ele me olhando, isso me deixou tenso, nunca tinha vivido algo parecido com isso, então eu não tive confiança em mim mesmo, fiquei confuso. Então a primeira dica, uma outra dica na realidade que eu vou dar aqui é essa. Eu até anotei aqui algumas dicas para que eu não possa me perder, mas tenha confiança, confie em você. Não fica com medo, não fica preocupado, tímido com quem está do seu lado. Você sabe mexer no software. E isso é suficiente para que você possa mostrar o que você sabe fazer. Porque o nervosismo, a falta de confiança faz com que você não consiga mostrar isso com uma desenvoltura, mostrar a sua habilidade. Porque o que ele quer ver agora é a sua habilidade. Mostrar e ver você fazer o que você de fato sabe fazer. Então se você ficar tímido, não conseguir se controlar, vai te atrapalhar muito. Então tenha autocontrole e sobretudo tenha confiança em você. Confia, porque isso é muito sério. Quando você entra no escritório sem confiança, as suas atitudes, a forma que você fala, a forma que você anda é outra. Porque você está tímido, está com vergonha, fala mais baixo.
fica esperando ele falar onde você pode sentar. Mas quando você tem autoconfiança, a sua tonalidade de voz muda. Então a sua tonalidade de voz muda, a sua postura em relação a ele, as perguntas que ele for te fazer, você vai saber responder melhor e convicto com o que está falando, convicto no que você está falando. Você sabe, e isso faz toda a diferença. Falar não sei, essas palavras a gente não pode falar em uma entrevista, porque atrapalha. Você não pode falar que você não sabe, você precisa falar convicto, ainda que esteja errado. Mas fale convicto, fale com certeza, porque isso pode ser que até ele fique, talvez seja essa atitude que ele está esperando. Então, confiança, certeza e convicto no que você está falando, ok? Uma outra coisa que é importante, quando você analisa, você vai descobrir os seus erros, aonde você errou. De repente você não falou tão bem, as suas falas foram tímidas, você poderia ter uma postura melhor. E aí quando você percebe isso, você precisa evoluir. Como faz para evoluir, por exemplo, em uma fala? Não estou falando meio tímido, com vergonha, a voz baixa. A primeira coisa que os especialistas vão dizer é: se olhe no espelho. Fala com você mesmo no espelho. Muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de fazer isso que eu estou fazendo. Olhar para uma câmera e falar naturalmente. Eu também tinha. Se vocês verem os meus primeiros vídeos, eu tenho gravado aqui no meu computador, eu estou estátua. Eu estou parado. A única coisa que está mexendo é a minha boca. Os meus olhos não mexem, eles estão sérios. Eu não consigo piscar, tão nervoso que eu estou. Eu estou tímido. Então isso é o tempo que fez com que eu ficasse mais natural. Falasse normal, agisse normal em frente à câmera. Isso é a frente a alguém que está te entrevistando. Então a primeira vez você vai ficar assim mesmo, vai ficar tímido, vai ficar meio sem saber o que falar, mas é por conta que é a primeira vez. Mas na segunda vez não cometa esse erro de novo. Vá com certeza. Então treine em casa, olhe no espelho e converse com você naturalmente. Coloque a câmera na sua frente e vai conversando com a câmera. Porque isso vai fazer ser algo natural para você. Quando você estiver sob pressão, na frente de alguém, você vai conseguir falar normal. É importante que você consiga falar normal, expressar seus sentimentos, expressar o seu ponto de vista. De repente na entrevista ele vai perguntar alguma coisa pessoal e que você consiga falar sobre isso. Então é muito importante você evoluir aonde você errou. Se um dos seus erros, por exemplo, foi a fala ou o software, você não conseguiu mexer bem no AutoCAD, não conseguiu ter uma bela desenvoltura no SketchUp, treine. Chega na sua casa, abre o programa e vai treinar. Faz você mesmo, faz rascunhos ou não, abre o Google, procura lá projeto arquitetônico. Você vai abrir imagem, vai abrir PDF, pega essas imagens, esses PDFs, leva para o AutoCAD. Faz no AutoCAD. Aí você coloca temporizador para você fazer cada vez mais rápido e evoluir nisso. No SketchUp é a mesma coisa, nos renders. Seja crítico com você mesmo, não tenha dó de você, sabe? Eu vejo muitas pessoas que têm dó, vitimismo, isso não é bom. Se critique, olhe na frente do espelho, fala, não ficou bom, preciso melhorar isso. A minha performance no AutoCAD não está boa, ela precisa melhorar, então treine até que você possa evoluir nisso. Então evolua para que quando você chegar numa próxima entrevista, você então agora sabe os seus erros, então agora fica mais fácil você não cometer eles de novo. Porque você sabe onde você errou e sabe até mesmo o que te deixou fora da vaga, ok? Então isso é muito importante. Então essas 3 dicas que eu já dei tenha confiança. A segunda, evolua. Terceira, pratique. Agora tem mais uma. Saiba quem são os seus concorrentes. Por exemplo, nessa vaga que você não assumiu, quem eram os seus concorrentes lá? Se você conseguir, às vezes, tem as entrevistas que tem chama 5 pessoas ao mesmo tempo. Então você consegue ver as pessoas que estão ali e às vezes até conversar com as pessoas. E aí eles falam a formação, se tem habilidade. Se você teve essa oportunidade, esse privilégio, o cachorro foi latir logo agora. Se você teve essa oportunidade, esse privilégio, você vai conseguir observar
o nível em que eles estão. Se eles estão em um nível maior que o seu ou se eles estão em um nível menor que o seu. Se o nível deles são maior que o seu, então você sabe que você precisa evoluir, melhorar. E essa questão de melhorar não é para melhorar e ser melhor que ele. Não. Se você pensa assim, ser melhor que o seu concorrente, tire isso da sua cabeça. Muda essa forma de pensar. Você não precisa ser melhor que ninguém e nem melhor que o seu concorrente. Você precisa ser melhor que você mesmo. Essa é a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça. Eu preciso ser melhor que eu mesmo. Então, melhore e seja melhor do que você mesmo. Então, se na última entrevista você não passou, você precisa melhorar para que você agora possa passar nessa entrevista. Então, é ser melhor que você. Evolua. Procura o nível que eles estão para que você possa melhorar, estar ou igual ou um pouco acima. Mas não com a visão de ser melhor que eles, mas a visão de ser melhor que você mesmo. Então, aí quando você faz isso, ser melhor que você mesmo, você tem um inimigo dentro de você. E aí você tem motivos para guerrear e lutar todos os dias contra o outro? Não, contra você mesmo. E aí você então vai conseguir melhorar cada dia mais. E parece simples, mas não é. No dia a dia é difícil. Ser melhor um dia de cada vez, viver um dia de cada vez, ser melhor um pouquinho a cada dia, não é fácil. Mas lembre que você precisa fazer isso diariamente. Estude diariamente, evolua diariamente e procure estágios. Não desanime porque esse não deu certo, mas evolua para que no próximo você possa entrar. Vem aqui nos comentários, fala, ó, eu ouvi as suas dicas, eu segui conforme você falou e eu consegui então entrar no estágio, ok? Então faça isso, pratique essas coisas, pratique a fala, a dicção, a sua postura, isso faz toda a diferença. Faça isso e aí você vem aqui no comentário, fala que para mim é um prazer poder te ajudar e servir você, ok? Então, obrigado, até mais, boa sorte, estude, pratique, mude a postura e seja melhor que você mesmo. Tchau, tchau, até mais.